Olá, tudo bem? Esse é um vídeo rápido para te explicar como fazer o boxplot usando só o Excel. Esse boxplot é aquele diagrama de caixas, eu já tenho um outro vídeo explicando como interpretar e como fazer no SPSS, vou deixar ele na descrição. E aqui eu vou te explicar como fazer no Excel. Se a sua versão do Excel é mais recente, ela já tem essa opção de forma nativa, ela já permite fazer o boxplot dessa forma nativa. Mas, caso sua versão seja mais antiga, não tem como fazer o boxplot no Excel, a não ser que você use umas gambiarras. Tem vários tutoriais de gambiarras, mas é muito mais difícil. E aí, uma outra opção que eu vou mostrar aqui para você é, caso seu Excel não faça esse boxplot, você pode usar um suplemento, que é o suplemento Real Statistics, que eu tenho um vídeo na descrição aqui ensinando a instalar esse suplemento. Além de fazer o boxplot, ele faz vários testes estatísticos básicos, então ele é bem legal se você quer fazer um teste T e você não quer ter o trabalho de aprender R ou instalar o SPSS. Então, a primeira coisa eu vou fazer aqui usando a função nativa do Excel, porque o meu Excel é o 2019, então ele já traz essa opção. O que eu fiz aqui foi, eu tenho 3 grupos, antipertensivo novo, antipertensivo padrão e placebo, e eu tenho os valores de pressão de todas essas pessoas, e eu quero fazer um boxplot para as pressões. Para fazer o boxplot aqui no Excel, a gente plota esses valores do jeito que já estamos habituados a plotar, que é cada sujeito em uma linha. E aí eu vou selecionar aqui o grupo e a pressão, e vou vir em inserir, gráficos recomendados e colocar aqui todos os gráficos. E agora, como o meu Excel é esse de 2019, eu tenho essa opção caixa e caixa estreita. E se eu clicar aqui, ele vai fazer um boxplot todo bonitinho. E aí, o que a gente pode fazer aqui é dar uma mudada na cara desse boxplot, por exemplo, tirar o título, né? Tirar essas linhas. Outra coisa que eu não gostei foi das cores, então eu vou mudar aqui para preenchimento ser branco e a linha ser preta. Dá também para você mudar as fontes, né? Vou mudar também a escala, porque eu acho que está começando ali no 0, fica meio difícil de enxergar. Se eu colocar aqui começando no 100, já fica mais bonito, já fica mais fácil enxergar esses gráficos. Posso então ainda, que é o que eu acho que eu faria na vida real, trocar a fonte aqui para uma fonte melhor e deixar essa fonte preta. De repente, deixar os eixos pretos também, para ficar mais claro, né? Isso aqui é só alterações mais cosméticas, né? E aí, talvez você tenha estranhado se você está acostumado com o boxplot, porque o Excel ele coloca o boxplot do jeito que a gente está habituado, com a mediana sendo uma linha horizontal que divide a caixa, mas ele também coloca esse X. O que esse X indica? Esse X indica a média. Então, é um jeito de representar a média no boxplot. Não necessariamente é o padrão. Então, em geral, não se coloca esse X, porque o boxplot ele é um gráfico que a gente usa quando a média não é uma boa representação mesmo do conjunto de dados. Então, em geral, a gente só mostra a mediana. Se quiser mostrar o gráfico com a média, tudo certo. Mas se você quiser tirar para publicar, você pode clicar aqui 2 vezes. Isso vai abrir essa parte de formatar série de dados. E você pode aqui tirar, desclicar aqui onde está dizendo mostrar marcadores de média, tá? Outra coisa que você consegue tirar é os outliers. Veja que ele identificou aqui 2 outliers no antipertensivo novo e no padrão. E se a gente desclicar aqui, esses outliers somem, mas não recomendo. Eu acho importante que você deixe os outliers aparecendo. Outra coisa muito legal é que ele deixa você clicar aqui e colocar mostrar pontos internos. Então, eu consigo olhar para a carinha dos pontos, ver a distribuição desses dados. E você pode ter achado estranho, porque se eu olho aqui para o antipertensivo novo, tenho poucos valores, né? Ele está mostrando aqui só os que estão dentro da caixa, basicamente. Tanto é que tem um aqui para cima que ele não está mostrando. Não sei muito bem qual é a ideia por trás disso.
Outra coisa que você consegue controlar é qual é o cálculo do quartil. Os quartis podem ser calculados incluindo-se a mediana ou excluindo-se a mediana. O padrão aqui é excluindo a mediana, mas você pode clicar aqui para ser incluindo a mediana. Isso mexe um pouco no cálculo do quartil e isso vai fazer com que novos outliers apareçam ou alguns outliers sumam. Então, isso mexe nesse cálculo. Mas basicamente essas são as suas opções. Acho que dá para deixar tudo padrão. Eu só tiraria o marcador de média. Caso você não tenha essa função no seu Excel, você pode fazer isso usando um suplemento que é o RealStats, que eu ensinei a instalar no outro vídeo. A parte chatinha é que você vai ter que plotar os dados de outro jeito para o RealStats entender. Então, a gente tem que colocar aqui os dados diferentes em colunas diferentes. Então, o que eu fiz aqui foi pegar aqueles mesmos dados, mas colocar os valores de cada grupo em colunas distintas e dar um nome para essas colunas. E aí, se eu quiser fazer usando o Real Statistics, eu tenho que selecionar tudo, vir aqui em Suplementos, Real Statistics, Data Analysis Tool, e aí tá tudo em inglês, tá? Mas a gente vai clicar aqui nesse Estatística Descritiva e Normalidade, e aqui ele me deixa fazer o Box Plot. Veja que eu posso escolher com Outlier ou sem Outlier. Vou fazer com Outlier, é sempre o recomendado. Vou tirar aqui a opção de fazer estatística descritiva e Shapiro-Wilk, porque não me importa. Aqui ele me dá também algumas outras opções, como por exemplo, ele me deixa aqui usar a versão exclusiva do quartil. Lembra que é a que o Excel usa por padrão. O padrão do RealStats é o inclusivo, tá? Eu vou selecionar aqui só para a gente ficar com as mesmas coisas, ficar igual. Outra coisa é que o padrão do RealStats é usar o multiplicador de outlier como 2,2. Esse multiplicador é o que define qual é o limite superior e o limite inferior. Tem basicamente dois padrões que se usa. O padrão do 1,5, então que o limite superior e o inferior são dados pela multiplicação de 1,5 vezes a amplitude interquartil, e o 2,2. E existe uma discussão de qual é o mais adequado, e algumas pessoas argumentam que 2,2 é mais adequado que o 1,5. Para ficar igual ao do Excel, eu vou colocar aqui o 1,5 para a gente ver como fica. E aí é só clicar em OK. Como eu deixei aqui esse Output Range em branco, ele vai criar uma nova aba com esses resultados. Mas se eu não quisesse, eu poderia vir aqui, selecionar uma célula e ele vai acrescentar os resultados a partir daí, a partir dessa célula. Eu vou clicar aqui em New só para ficar mais fácil e deixar isso em branco. Aí, quando eu clico em OK, ele vai gerar um box plot. Veja que esse box plot é super parecido, é idêntico praticamente ao que o Excel fez. A única diferença aqui está sendo alterações que eu fiz de estética, né? Então, aqui, vou tirar o título, vou tirar as linhas, vou ajustar aqui meu eixo para começar no 100. Vou também arrumar a fonte para Arial, para ficar mais bonitinho. E vou mudar aqui cores e contorno, tá? Vou deixar com a mesma cara, tudo branco, com contorno preto. Inclusive esse outlier aqui com contorno preto, os dois outliers com contorno preto. Veja que o RealStats também, por padrão, ele coloca esse X no lugar da média. Aqui é até mais fácil, para tirar a gente só clica aqui no X e deleta. Então agora eu não tenho mais o X. E aí veja que tem algumas pequenas diferenças estéticas entre eles, mas basicamente eu estou aqui com o mesmo gráfico. Então, o RealStats substitui perfeitamente bem caso o seu Excel não faça o boxplot por padrão. E além disso, ele faz alguns testes estatísticos de um jeito super legal, que libera uma tabela já prontinha para publicação. Se você tiver interesse, inclusive, comenta que eu estou pensando também em fazer alguns testes mais básicos usando esse suplemento para você não precisar aprender R nem SPSS.
É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curte o conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal e, se te interessar, também estou publicando conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. É isso, até a próxima!